matar nenhum cidadão e terminar o jogo no modo normal. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. We'll have a word in my office later, Jonathan. Ai, ai. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten oak crystal. Each heart contains the seeds of life. Drink at this river. Dry it all. Bastard give you good potion. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Mas eu mordo. Please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Ah, eu vou ter que levar. Alright, sorry. I am in pain here. Eu vou levar ele porque eu não posso matar cidadão. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I was... Não posso matar cidadão. Ele é um cidadão, porra. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Não, porra. Ah, tá. Dance with him the dance of life and death. Não, não vou fazer isso. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another. A life. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Did I black out? Whoa, I feel giddy. What happened? O cara quer que eu entro no hospital. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. Eu não vou fazer nada suspeito, que eu não posso matar cidadão. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door.
Thank you. Nurse Crane, isn't it? Ela é uma cidadã, não posso matar ela. Só posso matar inimigo. Your office is being prepared. I would like to ask a few questions first. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Eu vou perguntar, vai saber, né? What can I do for you, Doctor? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Melhor saber de tudo. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Thank you, Nurse Crane. Tá. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Há uma nova investigação do cidadão disponível. Aperte. Nananã. Investigação do cidadão. Aqui aparecem as investigações sobre os cidadãos de acordo com o distrito. Para iniciar rastrear uma nova missão de cidadão, use quadrado, depois acesse o seu mapa para ver a exploração, tá bom?
Tá, já tá rastreando já. Meia-noite no jardim do bem e do mal. Entre no jardim do quintal. Motorista Pembroke confessou que foi atacado por um paciente e ele foi levado para o hospital e teve que fugir pelo jardim. Ah, é um paciente que fugiu do hospital. Eu tenho que achar. Do you need any medical help, Doctor? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Vamos ver. Espingarda. Bala. Componente comum de empunhadora. Componente comum de gatilho. Empunhadora, pó de alumínio, fragmento, graxa. Deixa eu ver o que eu preciso. Pode parar de fazer isso, eu deixo. Munição eu tenho. Sei lá, foda-se. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and... Vou ver as conquistas, né, mano? Abrace Clay na primeira vez que encontrar. Essa eu já passei. Coma 10 ratos, suave. E salve esta pobre planta com água. Encontre todas as armas brancas. Encontre todas as armas de longo alcance. Encontre todas as armas de mão oposta. Encontre as memórias de Paulus Aureliano. Deve ser do modo história. Obtenha todos os colecionáveis. Cure 10 cidadãs. Melhore uma arma com um módulo. Melhore uma arma até o level 5. Cuide do destino do Altri. Cuide do destino de 100. De Aloys. De Cia. Coloque o distrito em status hostil. Conclua o jogo. Termine o jogo sem matar nenhum cidadão. Impossível desbloquear no modo história. Derrote Fergal. Derrote Mary. Derrote Doris. Derrote MC Cowling. Derrote a Calamidade. Coloque todos os distritos. Tá. Não é difícil de platinar esse jogo. Só não sei se é grande. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Goodbye, Nurse Hawkins. Eu vou
Vou ver aquilo lá primeiro. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Thomas Elwood, vamos ver. Thomas Elwood, vamos ver se tem conquista. Não. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. Quero ajudar esse cara. I cannot enter. Daily routine. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. Ele tem And I can go conquista. back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. For the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop?
To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. Poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. Ele ou sua ânsia? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like the patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know. Delaney.
Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Eu quero saber como que eu ajudo ele. Para de andar que nem doente. Eu tô morrendo? Good evening. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Só quero curar ele. Esse é o cara que eu conheci.
Ah, as pistas vêm deles, então. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. Thank you for your time. We'll talk later. Pare de andar sozinho, filho da puta. It's locked. What can I do for you, Doctor? Isso aqui eu já fiz. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Doctor? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed. Dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief. It wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Que da hora. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, sir. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really?
Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't need to talk, Doctor. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. I will see you later. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Precisa achar remédio. Dick, você vai comer logo? Vou. É a hora deita lá depois, vou deixar o prato. Já tá pronto? Vou fazer, prato. Tá. É a hora de tem que levantar depois cheio de dor. Vamos já pra conta, aqui, tá? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her.
Isso aqui é importante. I will not let you down, my boy. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't need to be a burden. I will see you later. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswick. Desgraça. My sweet girl. What can I do for you, Doctor? Thank you, Nurse Crane. How long is it going to take to fix me, problem? I'm quite busy right now, Dr. Reed. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. We'll talk later. But the suffering continues. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of Essa everything. puta aqui, ó, que How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes just a test result. essa filha da puta que fez o cara lá tomar no cu, mano. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not.
Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Filha da puta. Ia te jogar na cara. Mas enquanto isso eu vou meter bala nesse filho da puta aqui, ó. Cadê ele? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing. Staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Timmons. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. É esse cara aí que a mulher tava falando. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely.
This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of the hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more, unto the breach. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Doctor. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Goodbye, Milton. Perhaps I should have considered the offer from that cabin. I wish I could be sick again. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. It's only a matter of time before the Pembroke closes its doors for good. Can you remind me why we still work here? Dr. Reed will help straighten things out in Pembroke, remember? I, for one, am still waiting to see it. Well, that's reassuring. Believe me, it gives me courage. Preciso de sangue, velho. Não tem nenhum rato aqui não, velho. Scowl voices in the garden.
I should investigate. If they were to find somebody... Caralho, morri. Eu preciso... não posso matar ninguém, velho. Como que eu vou levar ele lá pra dentro? Tenho que ver. Eu tenho que ver quem que é cidadão e quem que não é, velho. Para, velho. Mano, eu só quero controlar certo, velho.
filha da puta. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. I cannot enter. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howard? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make
sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. But the suffering continues. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. Her arm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Goodbye for now, Mr. Allen. Disgust on every street corner.
daily routine. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. With all money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Goodbye, Milton. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. I have wasted too much energy for so little result. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Uma cena insaciável, eu quero mais sangue, posso Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me.
I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. With your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these different... Eu vou fazer tudo. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. The first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. O santo é lá em cima.
Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for this. So many died during the bombings. I served in France. I missed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I just know that I'm all that my kids have. All that bleeders. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. A pawnbroker? I expect you get all types of people. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks.
A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Why do you have to watch these bodies? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Goodbye, Mr. Chidana. It never ceases to amaze me how you... It's locked, all right. It's locked, all right. It's locked. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. Good evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswick. Falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the I will not benefit let you of the doubt. down, my boy. I'm so time with me. Will this shift never end?
It's locked, all right. I cannot enter. It's locked, all right. It's locked. Not now. It's locked, all right.
E, mano, dia 15, parça. Mano, todo mundo deu 50 real. Se a versão de Elite, tipo, for mais de 350 real, aí eu tenho que esperar o próximo pagamento. Vou receber esse mês, aí eu vou estar com 500 pau aí, é certeza, né? Eu não vou ser 500 pau. Aí, acho assim, pra eu poder comprar um jogo no dia. Eu tenho que fazer pra vender dia 15. Aí eu compro, tipo, um jogo. Se o jogo for mais de 350 reais que eu tenho, eu dou 250 reais pra minha mãe. Aí, tipo, aí eu já compro. Aí o próximo pagamento que vai ser esse mês, eu já desconto. Aí, nossa, prepara, assim. Prepara, dia 15, mano. Nossa senhora. Chegando, mano, pra mudar a indústria que é gamerlística, não, dia 15, mano. Dia 20, já, que bem. Mano, faz assim, ó, vou comprar pra pré-venda agora dia 11. Aí quando o jogo vai lançar dia 9 de novembro, eu, tipo, quando começar novembro, dia 1 mais ou menos, por aí, eu começo a jogar o God 4 no Very Hard, pra eu poder zerar ele. Aí quando eu zerar ele, filho, já vai estar quase lançando já o God novo. Aí, quando nossa, eu já vai ter pegado as linhas de volta, já vai estar como aquele pique.
Aqui. Vou pular aqui.
Será que você... Oh?
Sorrisão, cara! Esse tinha mó cara de sério, tá? Tinha muita cara de sério. Filmando ainda lá. É isso aí, não. Agora nem valor. Isso é muito bom, cara. É, cara, não é muito difícil entreter um homem, né? A verdade é essa. A gente fica alucinado com uma bola de futebol e um monte de gente chutando. A gente se entretém com muita coisa idiota. Nem ser bola, né? Quando era criança, jogava com chapinha, com camarote de arrote. No camarote, pô, jogando... É, eu falei, tampinha de mate. É ótimo, né? Hoje. Hoje a gente jogando desafio pra acertar a cesta com tampinha de mate no camarote do estádio. Tricampeão. É muito... Marcelo é campeão. É muito fácil entreter um homem, cara. Não, e a gente ontem se divertindo com a caixinha. Qual caixinha? Durante horas. Meu Deus, horas. Aqui, a gente trancou as coisas do Marcelo nessa caixinha aqui. Isso é uma caixinha impossível. How's my son doing? What? Goodbye, Mrs. Doswell. I'm so tired. Will this shift never end? You always knew the words to calm the children, Ellen. Depois que eu falo que o cara nunca tomou banho na vida, não acredita. Isso que fica fedendo bosta depois. O cara fede bosta? É, não toma banho e fica fedendo bosta aí, ó. Dá nisso. O cara fica fedendo bosta e fede banho. Né? O cara fica cheirando bosta e fica fedendo banho, que buta. O cara tá jogando um joguinho de vampiro, que bute. Delícia, né? Ele é facinho de platinar? Ele é facinho e é da hora ainda. É, qual o nível de 0 a 10? Qual que é o nível de facilidade? Eu acho que um 6. 6? Que beta. Eu vou ver as conquistas dele aqui pelo seu... Você já pegou a conquista, né? Já. Que beta, o cara me mandando fotozinha de todos os Legos que ele já platinou. Que bute! Pode ver tudo. Não foi só esse, foi mais, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não foi só 8, foi? Foi. Ah, que belote. E agora tem o quê? Tem mais... Ó, tem mais 1, 2, que ela ganhou o Potter 2 platina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pô, mas que beta, tem que dar a porra da volta, mano. Tem mais 10 platina de Lego pra pegar ainda. Prepare, mano, dia 15, mano. Dia 15 vai lançar pré-venda, mano. Nossa! Pré-venda do Arnold Schwarzenegger. É bem isso.
será que o jogo vai... Eu tenho 350 reais. Será que o jogo vai ser... A versão de lixo vai ser... Eu acho que vai ser uns 400. Será? É porque, tipo assim, o histórico de preço do God não é muito alto. Você vê, tipo... Não, o histórico de preço do Play 4 novo tá mais de 400. Horizon Forbidden Down lá. Horizon Forbidden the West. 400 conto o bagulho. Então. Mas que, tipo assim, é histórico de preço do God of War não é alto. Tipo, o God of War 4 de 2018, ele tá R$99, tá ligado? E a versão mais top dele tá o quê? 150, 200 no máximo? Então eu acho que não vai ser muito caro. Tipo, 400 pau assim. Mas acho que no mínimo uns 350 mesmo. A versão mais top. Não, a de luxo, nossa, vai estar muito caro. Eu vou comprar a de lixo, fi, foda-se. A de lixo, fi, pode preparar o bolso, vai estar quase metade, meio milhão. Porque esse mês eu recebo, vou ter 500 pau, fi. Quero ver se o bagulho vai ser mais de 500 pau. Não, mais de 500 não é, mas eu acho que uns 400 chega. Eu tenho 350, mas eu vou receber mais 150 esse mês da Isis, né? 500 pau, fi. Cadê esse jogo do vampiro? Fi, esse jogo de vampiro é praticamente um jogo de vampiro misturado com jogo de médico. O jogo de médico, que boot. Ó, Você tem... conquista o tempo. É mó da hora você curar os pacientes, velho. É 0,8, que boot. Encontre todas as armas brancas, encontre todas as armas de longo alcance, encontre todas as armas de... Obtenha todas as colecionáveis. Colecionar eu vou fazer depois, no mais fácil. Termina o jogo sem matar nenhum cidadão. É, esse que eu tô fazendo agora. Impossível desbloquear no modo história. Eu tô no... O modo fácil tá escrito modo história. Eu fui no modo normal. Que beloto, cara, que eu entro lá dentro de novo e falo com o senhor Wiriski. O segredo é zerar o jogo na dificuldade de pegar todos os colecionáveis. Não, fi, eu vou pegar todos os colecionáveis no fácil. Que é mais. Eu não sei se você sabe, mas no fácil é muito mais fácil. Sério? Sim. Nossa, não sabia, mano. Obrigado. Agora vai dar o cu. De novo? De novo. De novo, que bote. Ah, o cara só tem 3 conquistas que quer falar comigo. Que bote. Eu tô curando os pacientes agora. Mas essa conquista de matar nenhum cidadão não é tipo o God que você tem que matar os inimigos, né? Inimigo não, né? Mas é o God. Não, inimigo não, mas cidadão. Você consegue identificar quem que é quem. Eu achei que cidadão era inimigo. Daqui, termina o jogo sem matar nenhum cidadão. Pensei que é tipo terminar o jogo sem matar nenhum inimigo. Impossível de desbloquear no modo história. Como assim impossível de desbloquear no modo história? Você vai entender só quando você jogar. Termina o jogo que mata nenhum cidadão. Impossível de desbloquear no modo história. Hã? É o modo multiplayer. Ah, o jogo tem online, que boot. Não tem não. Ah, entendi. O modo fácil é o modo que tipo você não consegue fazer quase nada no jogo. Bosta. Mano, acho que eu vou bater. Mano, eu vou bater nesse controle, parceiro. O meu tá começando a dar esse estoque também. É que nós é muito bom, né, mano? É tão bom que o controle vira uma delícia. É, vira um lixo de rato. Ainda bem que o meu controle aqui novo pro God já vai estar bonitinho pra jogar com o God. Tá o meu também. Ah, entendi. Nem usei o controle. Vou usar no God.
O cara vai detonar o controle num dia só. É, quase isso. Mano, prepara-se. Dia 9 do 2 do 11, 9 de novembro, numa sexta-feira. Sexta-feira ainda, parceiro, sextou. Só vou desligar o videogame, só vou dormir quando platinar. Mínimo. Entendeu? Eu acho que não vai ter conquista de dificuldade também. Mas se tiver também, nós já faz e acabou. É lógico. Enquanto isso, estou curando meu paciente. O cara tá curando um doente. Fih, esse cara aqui parece o cara do jogo que nós controlamos, parece o Lucifer. O Lucas, que boot. É o Lucas de Stranger Things. Esse mesmo. Tá, agora tem que descer ali embaixo. Como que ela desce ali embaixo, sabe? Ah, pela escada. É, que se eu descer os caras vão me matar, não vai? Não. Não. E eu sou o Batman. Que Beto, cara, tem que matar todo mundo ali. Mentira, eu não sou o Batman. Você é o Batman, né? Você já pode ter, eu sou o Batman. Eu sou o Batman, eu. Ai. Corre. Puta merda. Corre. Depois de tudo que eu fiz, se eu não fosse o Batman também. Você seria o Robin. Não acho ruim também. Eu não acho ruim, que boot. Onde por isso, Redentor? Nossa, mas tem pouquinho jato, né? É, jato não. Vamos combinar. Eu sei que como mudar aqui, né? Professor Bugiganga. Ah, tem que ligar o gerador. Rolo humana? Eu tenho que descer com tudo? Sobe com tudo pra você ver a putaria que vai ser. Nó, vou ter que ir lá na casa deles. Lá na casa do caralho? É, na casa do... Vou ter que ir na casa do Mortimer. Morte negra? É, a morte negra. A morte é muito negra. Vamos lá na casa dela. Igual o Julius. É, o Júlio, do Todo Mundo Odeia o Cu. Todo mundo odeia esfirra de frango. Preparem-se, zerar aqui já sabe, né, mano? Nossa, fi, nós começou, fi. É um atrás do outro, fi. É um atrás do outro, fi. A única coisa que a gente vai ter que fazer é esperar um zerar o outro, entendeu? É um mínimo. Porque a gente não vai zerar também no mesmo tempo também, né? Porque não tem. Praticamente. Você vai virar à noite? Não, porque eu não posso. Ai, não, vai tomar no cu, peludo. Eu não vou pro gerar à noite porque... O cara vai virar à noite de 4, que boot. Eu vou virar à noite e dormir. Eu não posso porque eu vou ter que ir pra academia de manhã, né, mano? Não posso fugir do meu projeto, né? Imagina, eu vou pra academia virado, tá ligado? É, eu tô quase morto. Né? Aí vai treinar um puta sono do caralho e morre na academia. O cara vai morrer. Faz assim, ó. A gente não vai virar à noite. Eu vou dormir no máximo umas 11 horas. Porque hoje eu fui dormir quase 1 hora da manhã. E hoje de manhã eu não consegui acordar pra academia e não fui. Entendeu? Aí faz assim, nós jogamos até mais ou menos umas 11 horas, por aí. Aí você fica vendo série. Também você fica vendo série, o The Boys. De noite. O The Body. Mano, esse The Boys é muito foda. Você colocou a foto no perfil do bagulho lá daquele negão filha da puta que mata a menina? Não, mano, é do The Boys não.
É de outra. É de um filme. Ah, eu quero que se foda. Eu tirei aquilo lá achando que era aquele negão lá. Eu coloquei o Invencível. Eu toquei? O Invencível. Ah, o cara botou o Capitão Pátria, que bote. Eu quero copiar. Capitão Pátria. Tá louco? Belote. Ah, tem que ligar o gerador de água. Você sabe que o Capitão Pátria não é mais forte que o Superman, né, mano? Lógico que não. Puta Que bom que você sabe. merda. Ai, que belote. O cara toma banho e não quer dividir. Ô, vida de gado. E lara vi, o essa bora vem. Põe a mão na bunda e não conta pra ninguém. Lara vi, o essa bora vem. Roda bem pra todo lado. Dá uma festa no canto. E não é nada pra ninguém. Pam, pam, pam. Hara, vira, hara, vem. Pam, 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 pam. Ela tem um Chiquititas na Netflix, que bote. A voz do bigiri. Bombom. Ah, entendi. Resultado do Google Maps. Ah, o Paçoca morreu na vida real, que bote. que beta, o cara morre. Que cringe, quem morre em 2022? Na noite seguinte. É, não diga que nem morre, não é dois juntos na cama do negão. Né? Caralho, será que tem aqui alguma coisa? O ventre da fera é fértil. O Vecna? Codeína. Cocaína? Ópio. Optimus Prime? É. Opa, o cara passa a mão no saco e acha que eu... O cara tá com o cu do tamanho de um pau. O cara tem um pau de selfie, quer falar comigo. O cara tem um pau do tamanho do cu. Eu vou rechear. Eu vou fazer um leilão dentro do meu coração. Decida. Deixa eu ver ali. Queime. Decida que o que fazer com a carta de Mortimer. Devolva para Mortimer. Dê a carta para a mãe de Mortimer. Ah, tá, para levar de volta, que beta. O cara não sabe fazer. Quem que leva a carta de volta pra mãe? Eu não sabia que vampiro teleportava, filho. Sabia? Eu sabia. Que engraçado. Sabia nada, você é burro. Ai, que cara foi de bosta. O cara fez ditadura humana. Fih, tem uma conquista, tem que comer 10 ratos. Tem o quê? Tem uma conquista, você tem que comer 10 ratos. Ah, pode comer o pudim hop aqui. Deixa eu ver quem que ele dá a carta no vídeo. O cara ele fica vendo videozinho pra platinar, que boost. Tem que ver certinho, né? Fih, agora, fih, quando zerar o Batman, aí nós vai ver mesmo, nós vai botar a prova, ó. A prova real? No sobre, lá no seu perfil. O moleque não para, filho. O moleque até do outro. Lógico. Ah, o cara não para, que bote. O cara nunca dormiu na vida. É, que belote. Ah, morre logo de uma vez, filha da puta! O cara nunca tomou banho.
Mano, cu de rato. Bate e volta. Dá um tiro, bate e volta. Bate. É Bate, o mano. bate-rangue, o bate-móvel e o bate aqui. E o bate na bunda. Que belo. E o bate O cara no quer braço. que eu volte lá pra matar os inimigos, que bute. Pode voltar lá pra matar os vampiros. O personagem principal, ele é vampiro? Lógico! Por quê? Você quer o quê? O nome do jogo é Vampyr, o cara é um zumbi. Ah, vai saber, né, mano? Cada um com seu cada qual. Ah, tá. Que engraçado. Achei muita graça nisso aí. Eu também. Então vai dar o cu. E vou fazer um leilão. Não vou fazer nada, não. E dá mais pelo meu coração. Distrito saudável. Ah, tá, que é saudável. Buceta peluda, cheia de ratos, nutrido na casa da Rafaela. Passa o saco nela, passa o saco nela, até que ela fica de 4 na Cinderela. Você conhece a Rafaela? Aquela que comeu o cu dela? Filha de bosta. Foda de hamster? Mano, para de me agarrar, seu filho de bosta. Para de me bater. Eu também. Os caras também tá me batendo. Para de me agarrar, seu filho de bosta. Sai, sai, sai. Filha da puta. Filha da puta, tá, meu pau te cutuca. Vou fazer tudo. Porque esse jogo é bom. E a música é boa, lembra Assassin's Creed. Por que, mano? O cara não tem piedade. Que belata. O frango de verdade não se compõe com frango de mentira. Ah, mano, não dá pra matar esse filho da puta. Meu pau te cutuca. Nossa, que rato morto. O cara nunca tomou banho na vida. Se fuder, mano. O cara nunca tomou banho, não quer admitir. Ô, será que até dia 15 vai ter... Vai. Vai ter aula? Vai ter dia 15 de novembro? Aula do quê? Aula, né, cara? Por quê? Você vai pra escola? Não, que é pra lançar na sexta. Só que não sei se vai ter aula, que eu estudo de noite, né? Eu acho que é só... Eu queria pegar o jogo no exato Fih, segundo. eu acho que eu só vou voltar pra escola no dia 1, viado. Não, as minhas aulas voltam no dia 26. A minha também, só que eu não vou voltar dia 26. Eu também não sou besta. Ninguém vai voltar dia 26. Quem que vai voltar dia 26, filho? Mano, plena terça-feira. Terça ou quarta-feira, quem vai voltar? O cara tá doente. É fora. Meu pau te dia 1 de cutuca. novembro. Onde vai ter outras férias. Vai voltar dia 1 de dezembro. Tá bom, já. Não. Sai. Eu quero comer o Sif, só que não dá tempo. Rafaela, boca de cadela. Ô, Rafaela, boca de cadela. Mete o pau na bunda dela. Mete o cu na boca dela. Eu tenho que chupar o sangue desse cara, velho. Chupar o cu de quem? O seu. Ah, o meu já tem dono já. Ah, sua mãe chupa seu cu toda noite. Você tá peluda. Quem que é o dono então? Logo, Quem que é o dono então? A sua mãe ou a Turbaína? Ai, que engraçadinho, mano. Já pensou em dar o cu? Não que nem você.
Ah, não que nem eu, mas você já pensou, né? Você não pensou que nem eu, mas não, já sai pensou. fora. Ai, que gaysão. O cara dá a bunda todo dia. Ai, o cara dá o cu direto. Não, você dá mesmo. Eu dou o cu todo dia, sabia? Eu sabia já. Só que eu dou culpa privada, que eu vou cagar todo dia, né? Aí eu tenho que abrir o O cu cara pra sair a caga bosta. todo dia, que vexame. E você não caga todo dia. Eu não. Toda noite. Credo, que cu entupido. É, na hora que caga também. Mas na hora que solta também, fi. Até quebra o O vaso. seu é parcelado, o meu é na hora, filho. O seu é à vista, né? O meu é à vista, filho, tá louco? Ah, o meu é crédito, o seu é débito. o meu já mete, já. O cara já mete o cu na privada. Come rato. Calma aí que eu tenho que comer rato. Eu quero comer rato, que bote. Eu tenho que chupar 10 sangue de rato, velho. Ah, tem que chupar 10? É, chupar 10. 10 bem 10. O cara quer que eu como sangue de rato. Borrachudo. Mano! O cara acha que eu vou permitir um troço desse. Vai. Comer 10 ratos, foda-se. Rato, que burro, tem um rato borrachudo aqui. Eu tenho que ficar cada vez mais forte aqui nesse jogo. Nossa, que suruba! O cara nunca tomou banho. Suruba. O cara Caralho, nunca. Suruba, mano. O cara fica na suruba, que puta. Caralho, que suruba das boas. O cara tá dando culpa geral, mano. Fica quieto o controle, pode fazer um favor? Fica quieto, mano. O cara nunca tomou banho. Tá. Controle mais quebrado esse controle, né, mano? Quem será que quebrou esse controle aqui? Turbaína. Ele mesmo, que bom que você sabe. Ele tacou de cima do prédio. Ele tacou lá do 12º andar. De todos os prédios. Conquista, que boot, controle de praga. Que boot, o cara ganhou conquistinha de beta. Olha, ó. Velote. A sorobinha, a sorobinha. Aí, ó. Gol e bolinha. Isso mesmo. Parabéns. Você é um inútil. Sabia que eu já comi 10 ratos por noite? Eu sei que você come 10 ratos por dia. Lava jato. Que belo. O cara vai lavar o jato dele. Mano! Caralho, que buceta crua! Nossa, se fosse frita, mano. Não, aí não dá. Não dá pra organizar um funeral pra eles? Não. Que Bertonaldo. O cara quer que eu vou na missãozinha dele. Eu vou ter que ir na farmácia do seu Zé, que boot. Pode ir lá. Ah, que belote. Será que eu chupo o cu daqueles dois? Sai. Bosta de rato não é permitida nesse mundo. Porra! Matei todo mundo nessa porra.
do Batman ter que ligar o gerador, que boto. Detenha o ataque da... Nossa! Da serra elétrica? Detenha o ataque da DPCXX. Nossa. Nossa, DPGC, que boot. Nossa, detenha o ataque da delegacia com batimóvel, me fudeu. É aí mesmo, tomou no cu, parabéns. Ai, que belote. Pode matar todo mundo. Ah, tô com medo. Não adianta. Não vai mudar o seu futuro. Que bom que você sabe. O cara tomou banho pelado e quer falar comigo. O cara tomou banho de 4 na rua do negão. Ó, tem que correr. Eu fui dar perdido na delegacia e os caras me encontrou e eu me fudeu. É, o Jimmy Hopkins te fudeu. Cara, fudeu, mano, é muita coisa. Pode matar geral. Enquanto você não matar todo mundo, não sai daí. Pode vir nessa porra, tio. Vem então, seus bandos de bosta. Bando de lixo, seus pau no cu de merda. Vocês fedem merda com rato. Pode pegar a conquista, aproveita. Pode vir um por um, pode vir um por um. Pode vir que o pai peita. Pode vir. Aqui nós não tem medo não. Peita não sei quem, né? O quê? Vem. O cara foi dar perdido na delegacia e a favela apareceu. Ah, suave, cara. Tá porra, trem nego. Trem nego de uma vez, mano. Você acha que eu dou conta? É, treinigão você não dá conta mesmo. Você dá? Eu dou, né? Ah, o cara dá conta de treinegão na cama. Sabia que você sustentava 3 kg de bengala. Eu fui dar perdido no Elias. E a favela apareceu de 4. Fudeu. Godines. Godinho. Caralho, é muito negro. Pode parar de bater nos negros. Ele usa uma arma aqui, essa daqui, ó. Ele usa essa daqui, ó, tá vendo? Ai! E aqui ele usa a estaca de ferro. Eu fui dar perdido na polícia e a favela apareceu. E a essência de cravo da Índia. Que bota. O cara nunca tomou banho na vida. Componente. Caralho! Ah, vai tomar no cu, vai. O problema é esses mísseis de bosta. O cara acha que tem direito pra xingar todo mundo desse jeito. Tem direito nenhum, não. Acho sim. O cara acha que pode. O cara pensa que pode comigo, mas não pode. Cadê os ratos? O rei dos ratos? É. Pode ir lá enfrentar ele lá. Eu vou. Pode ir lá, pega a conquista. Tem conquista, que bute.
Ah, Eu então acho que então vale a pena. Mas é lógico. O cara ganhou conquistinha de enfrentar o mestre dos magos. Que bote. O mestre dos magros, que bote. O cara emagreceu 30 quilos e quer falar com nós. 30 quilos de arroz e feijão com feijoada frita, desnutrida na cama do negão. É, boca de rabanete. Boca de fumo? É, câncer. O cara nunca tomou banho na vida. Tem que deitar na cama, né, mano? O cara quer que eu deite na cama. Eu fui dar perdido no Elias e a favela apareceu. Ô, novinha, eu quero te ver sem dente. Não abandona o peru da gente. Do Elias com que assunto tem moral. Ele quer pegar na checa, pra pegar no pau. O cara quer que eu dou mordida forte, que bote. Pronto, agora eu vou dar mordidinha forte, tá bom? Forte, forte pra dar sorte? Forte, forte, forte pra dar azar. Já que tu tem sentimento, senta a piroca lá fora. Sente a piroca lá dentro. O cara tem sentimento, então vai sentir a piroca lá fora, que bote. Bora pra farmácia? O cara quer que eu vou pra farmácia, que bote. Já que tu tem sentimento, senta a piroca lá fora. Já que tu tem sentimento, vai, senta a piroca lá fora. O R3 Sul vai mandar papo da Mandu. Então vai tomar no cu. Um R-texto vai mandar, é o papo da Mandu. Se você quer dar a bunda, então vai tomar no cu. Buceta peluda. O cara quer perder os dentes com nós. Só mais um. Aê, porra! Mas eu vou ter que mais neguinho. Agora pode vir na mão com o pai peita. Então vem com sentimento e você vai sentar no cu.
Filha da puta. Ai, porra! Tomar no cu! Nossa, esse cara é muito chato, mano. Será que volta tudo? Não vai voltar tudo não, né? O cara quer brincar comigo. Bob, construtor. Bob Marley. O cara pensa que o Bob Marley tá vivo. Mal sabe que ele tá, né? Lógico que tá vivo. É vivamente. O cara tá vivamente morto. Será que se eu abraçar ele dá alguma coisa? O cara quer que eu vou buscar aquelas merda de ingrediente, mano. O cara quer que eu faça uma receita de bolo francês. Receita de bolo da Ana Maria de Melo. É, Ana Maria de Paula. Não pode ser que de Paula que bote. Ah, que engraçadinho. Não é? Não sou você, né? Você pode parar de viadagem. O cara fica dando cu a noite inteira. Não, Style Away é meu pai. Ah, Style Away meu pai. Que bute. O cara fica correndo, pensando que o Brasil vai estar em órbita. Já que tu tem sentimento, senta a piroca lá fora. Tenta sentir pra você ver a verdadeira essência do Satanás azul. Mano, vai tomar no cu, esse cara é muito chato. Sai. Nossa senhora, velho. Ah, mano, esse cara é muito chato, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Mas toda vez essa animação, vai tomar no cu. O cara quer que eu chupo o sangue de inimigo. Já que tu tem sentimento... Já tem pedido de ovo agora ainda, só de raiva também. Pode entregar. Ah, lá na Torre 10, uma preguiça. Para, filha da puta! O cara não toma banho.
Já que tu tem sentimento, senta a piroca lá fora. Senta a piroca na rua pra você ver. Bora subir lá embaixo? Não. Vai dar o cu, puta. Vamos lá pra minha salinha então. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Artigo 13. O cara nunca tomou banho e quer falar com nós. Preciso dar água pra flor. Ah, matei todo mundo, que bote. O cara quer que eu dou aguinha pra flor. Pra flor, nossa, que joguinho de criança, hein? O cara tá com medo. O cara tá com medo de eu usar minhas técnicas alimentares. Ai, que beta, vou lá entregar e já volto, tá bom? Pode entregar o ovo. Pra ganhar dinheirinho. Pra comprar o God. É, God 3. Conquista. Papo Amandu. Você vai ter. Cabunda. Já que tu tem sentimento, senta a piroca lá dentro. The flower's dying. Tem que dar aguinha pra flor. Aplicativo da Amazon. Olá pessoas, sou o Bruno. Parece que mano, você fala muito rápido, não consigo entender. Não, cara, é que você não viu meus vídeos ainda na velocidade verdadeira do YouTube. Aí você vai ver que é rápido mesmo. Mas então, estou aqui hoje para vocês trazendo mais um vídeo aqui em nossa playlist especial de dicas de platina. Essa playlist onde eu trago dicas específicas para você conquistar algum troféu para facilitar a sua vida e às vezes até mesmo banir com dicas extras do que eu acho mais primordial para você ficar sabendo. Hoje aqui o jogo será Vampyr. Esse jogo disponibilizado gratuitamente para você na Star Plus no mês de outubro de 2020. Tem alguém gritando aqui loucamente. Ai, aquela safadinha dele, né? 29. Não vou pra lá não. Então estou aqui para explicar para vocês hoje o troféu Life is Strange, essa referência, né? Porque, caso você não saiba, a Donut, que é a produtora desse vídeo, também é a produtora desse vídeo. A produtora desse jogo também é a produtora de Vampyr. E esse troféu consiste em você salvar a planta que está no seu quarto, no seu quarto, no hospital de Pembroke. Já peço aqui no começo do vídeo, então, você se for algum de você, você caiu aqui de paraquedas, e se inscrever no canal, você vai me apoiar muito também, dando um like no vídeo. E é isso aí, sem maiores enrolações. Estou aqui na região de West End, essa região aqui que é onde o nosso protagonista vai ter que fazer várias coisitas ao decorrer da história. Pro capítulo 4, né? Então já fica aí o aviso, você tem que vir pra cá obrigatoriamente no capítulo 4. Então você pode sim deixar para fazer esse troféu no
qualquer área, até chegar aqui no capítulo 4. E aqui no capítulo 4 você tem que vir nessa marcação aqui do ladinho. Essa marcação aqui, show eu. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature. Mortals. What about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. It's locked, all right.
Best turn around if I were you. Last warning, sir. Die, vermin! Look lively! It's on to us! Get their weapons ready! Back one! Tomar no cu, velho.
Vampyr. Vem aqui, vem aqui. Vou me pedir. Entra cheio, vem aqui, pedir. Vem. Entra cheio. It's locked. Ai, que piada. Do nada. E eu aqui numa cena de tensão, o cara do nada parece porra. Mas aí é vida, né, mano? Eu vou fazer o quê? Eu tô no mesmo, quase no mesmo jeito que tem os instalador lá, viado. Ah, o instalador de antena. Nossa, nós vamos instalar no instalador de antena no 2, pô. No 2 tá muito mais sinistro, pô. Aqui tem uns bagulho também. Mas tá, mano, no 2 é outro nível. Tem nem comparação com o 1, mano. O 1 até um bebê de 5 meses passa. O 2, só marmanjo que passa. Balls of Mars, fortifiers. Só Chuck Norris pra cima, filho. As they are ineffective, but they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. I cannot enter. Que bom que volta daqui. Um estojo de cigarro, que buta. O cara foi correndo, mano. Derrubou todos os ovos no chão. É, roubei o ovo no teu. É, do meu pau mesmo. Bala de 12, que bute. Ai, que beta. Pode vir, pode vir. Filha da puta, vai comer seu pai, seu bosta. Vem cá, vou te chupar aqui, ó. Vem, vem, vem. Nossa, matar bicho como vampiro é mó bom, né, mano? Verdade, mano. Nossa, que belo. Não, mas aqui é muito mais fácil do que o instalador.
Ah, mas é lógico. Instalador de antena parabólica. Não adianta me matar não, seu bosta. Eu vou voltar. Parece RPG essa porra. Instalador de antena parabólica. Ah, que legal. Morri de novo. O espantalho. Matou? Quase. Por quê? Porque é muito difícil o jogo, né, mano? É facinho. É bem facinho, né? Quando você bota no modo difícil, né? Que nem eu coloquei. Eu também. O cara pensou que eu tava jogando no modo normal, que boot. Eu tô jogando no modo. Eu joguei no modo hard. Eu também vou jogando no modo hard pela segunda vez quando eu for programar. Vem, vem, vem. O que que tem na sopa do neném? Um god debiloide. O cara é debiloide que fala comigo de boot. Quer tomar um frasco de vidro na cara? Escritório do médico legista do Hospital Pembroke. Relatório de investigação. Falecido Samuel Corno. Raça caucasiano. Sexo masculino. Idade 39. Endereço de residência desconhecido. Profissão pescador. Tipo de morte natural. Provável causa da morte: pneumonia e progressão rápida causada por consolidação pulmonar de origem viral. Gripe espanhola. Tomar no cu. Participantes do exame: Dr. Carniça Tippins, enfermeira Gwen Stacy, nome e assinatura. Médico legista Dr. Concorno. Vixe, o diretor corno conseguiu fazer os bagulho. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Ah, buceta do capeta! É, facinho assim. Até porque o capeta tem buceta, né, mano? Ah, mano, faltava só os dois grandão, mano. O filho da puta veio do nada e me matou, desgraçado, mano. Nossa, mano, que lixo de jogo. O cara tá tiltado, que bote! Tava de boaça. O cara tá tiltado. Esse jogo é pra cair o cu da bunda mesmo, né? Tiltado. Pra cair o cu da Tá bunda. tiltadinho. Pra cair o cu da bunda. Tá tiltadinho. É, tio Patinha. É tiltadinho. Beleza. O cara tá tiltadinho, quer falar comigo, que bote. É o tio Patinha. É o tio das patinhas. Verdade. Faca Liston usada. Equipe aperte observar sangue. Delete. Absorver sangue diretamente. Até por... É muito buceta peluda. Até a hora que ela chegar na tua porta e falar assim: se mate. Ixi. Opa, sai.
Opa, Tá achando que é quem? O Batman? Eu sou o Robin. O cara tá achando que eu vou deixar ele me matar, que beta. É lógico que eu vou, não sou besta. Pode vir, pode vir. Come, come. Pronto. Legal. Matei todo mundo. Conquista, não tema, que boot. É, não perda a vontade de viver. Só porque o Elias quer. Eu já volto então. Ô Severina, pode parar. Que delícia. These scars can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Um cara acha que eu vou deixar. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Fabrique.
Verdade. O cara nunca tomou banho. Deixa eu falar comigo. O cara nunca tomou banho a vida inteira. E depois quer falar com nós. Então. Aqui, ó. Tem que falar com esse doutor corno aqui. Dr. Tops? Também. Também, que buto. Investigue o aparecimento do gordo na prece, na faceta. Vai ficar com essa cacica. Ai, que belote. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed the body. What was the nature? É meio um bagulho de médico com vampiro e detetive o bagulho. Ai, que belote. Você tem que descobrir as coisas que os caras fizeram, procurar pista. Verdade. Procurar as pizzas espalhadas por aí. Abrir, que burro. Você fuma. Cala a boca. Eu não. O cara disse que eu sou Zé Droguinha, que burro. Você não é Zé Droguinha, você é Zé Drogão. Zé Dogão, que burro. É o Zé do Dogão. Vamos dormir? Vamos. Pera aí, tô dormindo aqui. Que burro, tem como dormir no jogo, que beta. É assim que você evolui as suas habilidades. Ah, tá, entendi. Não, primeiro nós senta na cama e vê qual habilidade é melhor pra nós upar. Aí depois... Doutor... Hã? Burger. Ai, que engraçadinho. Já pensou em fazer stand-up? Eu já pensei, mano. Pode fazer. Tá bom. Lança de sangue. Arlequina. O cara vai matar a Arlequina no soco. Até parece que consegue. O Harry. Harry Potter? Harry Potter, o despertar da mágica. Na noite seguinte. Pô, bora ver todos os filmes do Harry Potter que tá no HBO Max antes de jogar o jogo? Que hora? Agora. Mas vamos ver junto então. Mas é um monte de filme. Só que tipo assim, não dá pra gente ver tudo. Até a série que tem. Que série? Aquela edição especial lá que tem lá dos 20 anos lá. Vamos ver primeiro os 4 filmes. Porque é muito filme, velho. Vamos ver primeiro os 4 filmes, depois nós vemos os outros. Ó, eu vou te mostrar que eu vou entrar no HBO Max pra você ver o tanto de filme que tem. Vamos ver primeiro os 4 filmes. Ah, o cara quer ver os 4 filmes. Ô, tá ligado que tem um filme aqui, eu não sei qual que é, que tem a edição estendida, tá? Mas vai ver também. Lógico. HBO Max, que boot. Ah, foto do Elias. Por que a sua foto de perfil não aparece? Não tá aparecendo nada? Não, ele. Detetive Pikachu, que boot. Aonde? Nossa, esse filme ver. eu já vi já. É da hora? Não. É ruim pra caralho o filme. O cara falou que era bom, mano. Ó, a gente vai ver... Bom cu dele. Ó, a gente vai ver... É bom comer ele inteiro. Nós vai ver Animais Fantásticos também. Sim. 3. É, o terceiro vai lançar no cinema. Já tá no HBO Max.
Ó. Vou te mostrar tudo que tem de Harry Potter aqui no HBO Max. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. E você tá ligado que cada filme de Harry Potter é o quê? 2 horas e meia, 3 horas. Ó, Nos seus sonhos, né, mano? Vou te mostrar tudo que tem aqui, ó. Ó, tem a comemoração de 20 anos do Harry Potter, né? Que os atores voltam. Tem a Harry Potter, campeonato das casas de Hogwarts também, que tem 2 episódios. Harry Potter, o prisioneiro de... O primeiro de Vingador. Azkaban, o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix. Pode calar a boca. O Enigma do Príncipe, Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2. Enigma do Elias. A Pedra de Filosofal, edição estendida. A Câmara Secreta, edição estendida também. Animais Fantásticos, uma história natural, que deve ser um documentário, sei lá, um bagulho assim, parecido. Vai ver primeiro os 4 filmes. Aí tem os 3 filmes dos Animais Fantásticos. Isso. Nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pelos 4 filmes, depois nós vê. Nós começa a jogar e termina o primeiro. Aí depois quando a gente vê os outros 4 filmes, depois que zerar o Lego Movie 2. E vê de novo. Aí, ó. Só que daí tem mais, tem Aí depois nós vê. Daí depois que nós platinar o Harry Potter 4, nós vê. 4? É. Anos 1 ao 4, tá? Sim. Que louco. Ouviu o que ela disse? Ah, entendi então. Mano, é muito filme que tem aqui, mano. Vamos ver junto, filho. Calma, então, mesmo, foda-se. Lógico, a gente vai ver a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta. Os 2 aqui é a versão estendida que nós vai ver. Aí depois nós vai ver o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban. E o Cálice de Fogo, né? Começar agora? 4. Você já terminou o Batman? Não, eu vou acabar o Batman agora. O quê? Quer esticar. Esticar a perna? É. Pode parar de esticar a perna, não tô gostando. Prisioneiro de Arkham. It's on to us!
Piloto beta. Bom? Sim. Fia, esse pano vai ver os filmes hoje pra poder jogar amanhã. Mas é bem Esse isso filme é mesmo. longo pra caralho. Esse filme é muito longo. Vamos ver a duração aqui. Pior que não vai ver a versão estendida ainda. Ó, a versão estendida do Harry Potter 1 tem 2 horas e 38. Vai ver a versão estendida ou original? A estendida, que é original, só que com mais parte, com mais cena. E a versão estendida da Câmara Secreta tem 2 horas e 54 minutos. Aí que é bom, né, mano? Só tem versão estendida do 1 e do 2 só. Ó, o terceiro, eu vou ver quantas horas tem o terceiro. 2h21. E o quarto tem... O primeiro e o segundo filme é os melhores que tem. O quarto tem 2 horas e 37. O terceiro é da hora também, que tem a véia gorda lá que voa. A véia gorda que voa. Mano, pra ter noção, acho que eu não vi nenhum filme de Harry Potter, parça. Tipo, pra pegar pra assistir mesmo. Porque eu só vi que tava passando na TV e eu vi de relance. Mas pegar pra assistir eu nunca peguei. Que beta! Não, eu não vi mesmo, velho. Isso é muito bota. Tá, vamos ir ao Batman logo, né? Vamos zerar o Batman de relance? É de relance. É bem isso mesmo, porque você jogou bem quase metade do jogo pra mim. Sai! Tem que ficar mais forte. Tem que comer mais sangue, mais gente. Preciso de mais sangue. Não sou o mesmo de antes. Tomar cuidado com aquele grandão ali, ó. E olha que ele recupera a vida ainda. Então.
Sai, 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 sai. Carrapato não tem pai. Ah, eu tô 95%. O jogo? Reiniciar o espantalho para salvar Robin e Gordon. O que eu tenho que fazer aqui? Matar o espantalho e salvar o Gordon. Tem que sair daqui da Batcaverna? Não, tem que derrotar ele aí dentro. Ah, tá, entendi então. Isso é muito irônico, mano. Que bom que você sabe. Eu tenho que upar mais vida, que belote. Ah, o cara tem que upar a vidazinha, quer falar comigo. Não a vidazinha, tem que ficar mais forte. Os caras level 16, eu preciso pelo menos chegar no level 9. Ou 10. Só? Sim. O controle, para de mexer, fazendo favor. Ai, boca de cenoura. Boca de pelo. Você tá estuprando a mina que mamou o bonde inteiro. Caralho, que pesadelo. É, fica estuprando a mina aí. Deixa ela em paz, porra. Aí, tio. Titio, avô. Ah, o cara jogou de tio, vai querer falar comigo. Ah, tá com dor. É, o meu personagem aqui também tá com dor. Eu também. Gostou? Gostei. Eu quero me ver minha foto que botei. Abri a porta. Nó. Eu tenho que ir pra escola. Não, escola não. O bagulho Pode lá. ir pra escola. Pode ir, eu deixo. Ah, que engraçadinho. Não, você que falou. Tem que ir pra escola. Pode ir então, cara. Eu tenho que ir pra bagulho lá. Escola. Ah, Pro escola. hospital. Confundi escola com hospital. É, quase a mesma coisa. Use missão. Isso. Use missão para escolher seu próximo objetivo. Nó. Frango frito? Lógico. Que engraçadinho. Bom que você sabe. O cara já pensou em fazer um stand-up, que besta. Bombril. É. O cara tá jogando o jogo do Corinthians e quer falar comigo.